todo mundo fala que não é machista, que não é preconceituoso, eu tenho a cabeça aberta, né? Pois é, mas na prática, na hora de criar o filho, menino só veste azul, só compra carrinho para ele brincar. As meninas de rosa, né, são as princesas. E qual que é o problema disso? Calma, que não é um problema, não, são vários. Eu vou explicar para vocês por que isso é ruim, não só para as crianças, mas também para a nossa sociedade. Bom, a infância, gente, é a fase da vida que a gente precisa, assim, experimentar tudo. Sabe, a brincadeira ela tem que ser livre, a imaginação precisa fluir mesmo, sem repressão. Quanto maior o número de brinquedos, quanto maior a diversidade de brincadeiras, melhor. Por quê? Porque é na infância que a gente vai compreender o mundo ao nosso redor, né? A gente desenvolve a nossa criatividade e é brincando que aprendemos valores que ficam para o resto da vida. Quando a gente brinca de tudo com liberdade, a gente entende as diferenças, entendemos que todos somos iguais, que todos podemos fazer de tudo, né? E a gente aprende a conviver desde cedo com as pessoas diferentes, aprende a respeitar essas diferenças, né? Então o pai precisa, a mãe, né, precisa diversificar ao máximo a brincadeira, sem filtro mesmo. Porque esse negócio de estabelecer o que é de menino e o que é de menina, não é legal. É geralmente o que a gente vê, né? Nas propagandas, nas lojas, né? A gente entra numa loja e parece que tem até uma divisão. Pra cá, tudo azul, né? Carrinho, super-herói, caminhão, essas coisas. Pro lado de cá, tudo rosa. Aí a princesinha, menininha, maquiagem, panelinha. Eu não tô falando que não pode brincar disso. Claro que meninos e meninas podem brincar de qualquer coisa. Não tem nada errado nisso. O que tá errado é restringir para uma menina apenas esse universo e restringir para o menino apenas o outro. Isso é reprimir, é dividir. Isso vai tolir a imaginação deles e restringir o universo deles a um universo muito menor. E aí o que acontece? A gente vira adulto, né? Vira mulher e a gente precisa ser independente, a gente precisa ser proativa, só que a gente não foi criada para isso. Da mesma forma os homens, que não têm capacidade de lidar com a inteligência emocional, de falar de sentimento, né? Tem dificuldade para criar os filhos, porque não foram, né, criados para esse lado desde pequenos. Esses brinquedos, eles reforçam os estereótipos da nossa sociedade. E aí, quem não corresponde a essas expectativas sofre, e muito. Crianças e jovens têm muita dificuldade para se abrirem, né, para serem quem eles realmente são. E isso sem falar nos preconceitos, né, que as crianças que fogem desse padrão aí, elas sofrem abusos emocionais e físicos, né, enfim. Então a gente tem que parar de sexualizar a infância. A infância é hora de liberdade, não é hora de sexualizar, de fazer piadinha. Nós que somos adultos, a gente tem que saber que uma educação, quando você dá uma educação que é livre de gênero para uma criança, não tem absolutamente nada a ver com a orientação sexual dela, gente. Isso é um mito ridículo, que é muito cruel e muito infantil, o adulto que faz esse tipo de piadinha, né? Enfim, tem uma americana, eu andei pesquisando, uma americana... Liz Elliott, ela escreveu um livro que traduzido em português chama Cérebro Rosa, Cérebro Azul, como pequenas diferenças transformam em divisões problemáticas. E aí ela fala que o cérebro dos meninos e das meninas, na verdade, não possui grandes diferenças, não. É o condicionamento social, né, essa criação, né, a sociedade, a família, enfim, que eles recebem, que faz eles aprenderem e internalizarem esses estereótipos que são designados a eles. E quando a gente encoraja esse tipo de comportamento específico, né, de gênero, a gente pode ter resultados negativos, né, gente, no desenvolvimento da criança. Quando a gente cria associações simbólicas, né, do que significa o rosa e o que significa o azul, né, é meio que inconsciente, mas a gente está ali impondo uma expectativa de comportamento para aquela criança que geralmente não vai responder, porque todos nós somos muito diversos, é muito difícil a gente se enquadrar, se encaixar ali, né? Então, gente, desconstruir esse mito que, né, persiste aí há gerações, é obrigação de todos nós, minha, sua, é papel de todos nós. E se eu te convenci, o que nós vamos fazer a partir de agora, Maíra? O que eu faço? Socorro! Proporcione para a sua criança atividades, né? Compre objetos apropriados para a idade dela. Esquece o gênero. Simplesmente coisas que são apropriadas para aquela fase do desenvolvimento. Pronto. Aí se por acaso você está implicado, eu fui na loja e só tem cozinha cor-de-rosa, não acho de jeito nenhum. Eu também não achei não, procurei até, o que a gente pode fazer? Ou dá a própria cozinha cor-de-rosa, não tem problema nenhum, ou se você quiser pinta, compra uma cozinha de madeira, pinta de amarelo, pinta de vermelho. E pesquisando na internet, eu também descobri brinquedos que fogem desse estereótipo, brinquedos que têm cores totalmente diferentes, por exemplo, um caminhão rosa, um caminhão amarelo, né, para uma menina brincar, enfim. E roupas também que fogem dessas cores.
Então, gente, tem saída. E vamos então criar seres humanos para uma cultura de paz e respeito. Vambora, o que você achou? Comenta aqui a sua experiência aí na sua casa, como é que tem sido com seus filhos, ou então com crianças que você convive, né? Vamos aí construir aqui nos comentários, ajuda também. Um beijo!